Linha do sétimo ano, tudo bem? Então, vamos dar continuidade a falar sobre população brasileira, né? Agora a gente vai caracterizar os fluxos migratórios, né, que ocorreram no Brasil, né? E as características, né, de cada tipo de migração. Então, o que que seria migração, né? Quando a gente fala de migração, é sempre o deslocamento da população, né? Essas migrações elas podem ser classificadas como temporárias ou definitivas, tá? E essas migrações também elas podem ocorrer internamente ou externamente, tá? E aí o que a gente vai pensar aqui? Vamos pensar quais os motivos que levam, né, ao processo migratório dentro de um país, ok? Então, as migrações externas, né? A migração externa é aquela que quando você sai, é uma migração internacional, quando você sai de um país para o outro, né? Então, como que a gente chama esse indivíduo? Quando a gente fala em imigração, é quando aquela pessoa do país nativo chegou ao país de origem, ok? E quando a gente fala de emigração, é quando a pessoa está saindo do seu país de origem. Ou seja, quando a pessoa chegou, ela é chamada de imigrante, ela chegou num país de origem, ela é chamada de imigrante. Quando ela sai do seu país de origem, ela é chamada de emigrante. As migrações internas, elas ocorrem dentro do próprio território, tá? Quais são esses tipos, né, que nós temos? A gente tem a migração pendular, que é uma migração, né, momentânea, ela ocorre geralmente por uma questão de deslocamento, de trabalho ou algo do tipo. A pessoa sai do seu local de origem, né? E depois fica o dia todo trabalhando e depois volta ao seu local de origem. E a migração de transumância, que também é chamada também de migração sazonal. A de transumância ela é ocorrida muito no continente asiático, para a questão das planícies, né, de arroz no período da colheita e da plantação de arroz. E a migração sazonal, que é usada aqui no Brasil, ela ocorre por causa de temporadas de trabalho. E uma figura que é muito importante na migração sazonal são os boias-frias no Nordeste, ok? Então, quais são os tipos aí? Como é que a gente vai classificar? Eu tenho um migrante, que é aquela pessoa que vai estar sempre se deslocando, muda de um país ou de região. O emigrante, quando ela sai do seu local de origem. E o imigrante, quando ele entrou numa nova região. O refugiado é aquela pessoa que já está dizendo o nome, e foge do seu país de origem por uma questão política, religiosa, gênero ou até uma questão natural, tá? E o solicitante de asilo, né, que pede proteção internacional e aguarda do status de refugiado, que ele sai como refugiado e pede uma solicitação de asilo, ok? Quais são os tipos aí? A interregional, né, entre regiões, a intra-regional, né, que ocorre no mesmo estado ou entre os estados, a definitiva, já está dizendo pelo nome, a temporária, que fica num determinado período, temporária e sazonal são as mesmas coisas, tá? As pendulares, que ela ocorrem de forma momentânea, a espontânea, quando ela sai por vontade própria, tá? Ou a forçada, quando ela já está dizendo o nome, ela é forçada a sair do seu local. E o êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. Então aqui eu tenho um esquema, né, dos tipos de migração, ok, galera? O esquema está até bem explicadinho para vocês. Aqui são os movimentos migratórios no mundo, tá?
Você está tendo aqui os fluxos migratórios no mundo. E quais são os motivos aqui? Geralmente os motivos são as melhores condições de vida, melhor oferta de emprego, tá? Uma questão da qualidade de vida melhor. E o que as causas de repulsão, né? Os desastres naturais, os conflitos políticos e religiosos, a situação econômica ruim. Então aqui eu tenho os motivos que levam ao processo migratório. Então, a migração aqui no Brasil, ela, ela ocorre de uma forma muito intensa, né? Se a gente for parar para pensar no processo histórico brasileiro, a gente tem a chegada aqui de portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, italianos, japoneses, né? E cada migrante, né, cada imigrante, no caso, ele se fixou numa região brasileira, que isso também ajudou na formação do território brasileiro e na ocupação do território brasileiro, assim como também ajudou na forma de ocupação, na forma da característica da população brasileira, que nós temos uma miscigenação de etnias, ok? Então, se a gente parar para pensar aqui, eu dividi, né, as regiões, né? Você tem o Nordeste, que você tem os imigrantes portugueses, africanos, o Centro-Oeste, os portugueses, o Sudeste, que você recebeu aí uma grande, uma grande, né, quantidade populacional de bolivianos, chineses, angolanos, árabes, né? O sul, que tem a característica, né, dos japoneses, alemães, os eslavos, os italianos. Tanto é que nós temos cidades formadas a partir da cultura alemã, como Blumenau, que tem a festa da cerveja, que é chamada que é a Oktoberfest, tá? A festa da uva, né, em alguns estados, né, da região sul, que é tudo uma cultura de outro país, né, que se predominou aqui no Brasil, ok? E aí tenho aqui um retrato histórico, né, do processo, né, de migração do território brasileiro, ok? Ah, continuando, né, com alguns processos, né, da migração do Brasil, com alguns povos. E aí nós temos a característica, né? Porque quando a gente fala de crescimento populacional, a gente também tem que relacionar, né, a questão dos movimentos migratórios, né? E aí eu tenho uma proporção que, né, da última década para cá, a maior, a maior intensidade de imigrantes vindo para o Brasil foram dos bolivianos, como representa aí o gráfico. E aqui eu tenho os fluxos migratórios, tá? Então esses fluxos migratórios, eles vão ocorrer na década de 70, se vocês pararem para pensar aí, o povo está saindo do Nordeste para o Centro-Oeste e para o Sudeste, tá? Que na busca de né, de grandes empregos, melhor qualidade de vida, né? Ah, nos anos 90, que você tem aí a migração, né, a migração, né, que trocam da cidade, né, e foram para as grandes capitais, né, os grandes centros urbanos. A migração no início do milênio, né, que você tem a migração de retorno. Por quê? Aquelas pessoas que vieram, né, do Nordeste, não conseguiram, né, um emprego, e aí voltam para o seu território de origem, ok? Então aqui eu tenho, né, o êxodo rural. O que que é o êxodo rural, né? Que é a migração da população do campo para a cidade e os motivos, né, que levaram essa população do campo a irem para a cidade, né? A mecanização do campo, quando a gente fala em mecanização do campo, é a chegada
das máquinas é o campo, né? A concentração de produção, quando a gente for falar sobre geografia agrária, a gente vai entender que essas terras produtivas elas estão concentradas, né, aos grandes latifundiários e as piores condições de vida, tá? Então, assim, preste atenção bem no conteúdo. O conteúdo é fácil, tá? Fixem bem, né, nesse conteúdo e na aula, na nossa videoaula, na nossa aula online, perdão, eu vou estar passando para vocês os exercícios e corrigir os exercícios anteriores que falavam sobre conceitos demográficos, ok? Beijo grande, fiquem com Deus.